tarde, pessoal. Eu sou o Rodrigo Sá. Estamos começando mais um Papo de Balcão. Queria agradecer você que está chegando para acompanhar a gente. Muito obrigado pela companhia. Hoje, você, amigo comerciante, sabe muito bem aí que a gente tem uma ferramenta nas mãos chamada celular, que ela desenvolve aí ela tem um monte de mecanismo, né, que ajuda a gente no nosso dia a dia, né, desde das mensagens de comunicação até os vídeos e as câmeras fotográficas, né? Então hoje a gente, para tirar uma foto do nosso produto, do nosso comércio, a gente tem aí uma facilidade nas mãos, né? Que é essa ferramenta, o celular. E além disso, a gente tem as redes sociais que nos ajuda também a poder ter um lugar para divulgar elas. Instagram, Facebook, tem o Google Maps, o Google Meu Negócio, enfim, todos esses lugares que a gente também já falou muitas vezes aqui no Papo de Balcão, que você pode estar você mesmo tirando suas fotos e divulgando o seu comércio, fazendo uma boa propaganda do seu comércio nas redes sociais, tá? Para isso, a gente está hoje recebendo aqui o Alan Nielsen, que ele é um fotógrafo bastante experiente nessa área de decoração, de fotos comerciais para produtos, ambientes, né? Então, o Alan, ele vai estar aqui com a gente falando sobre isso hoje. Mas antes da gente falar com o Alan Nielsen, queria lembrar aqui, dar alguns recadinhos para vocês, não é verdade? A gente sempre lembra, você que do lado aí do seu computador pode estar aparecendo um botãozinho ativar. Então, se você clicar nesse botão aí, é esse botão que vai fazer com que você que você receba, né, na verdade, um aviso toda vez que o Papo de Balcão estiver no ar. Então, você já fica sabendo que a gente está ao vivo, dando dicas aí para você fazer do seu comércio um negócio ainda melhor. E também não esquece você de manda seu comentário para a gente, manda sua notícia, manda o nome do seu comércio, manda se você é Pro, se você é Premium, se você é Free, que a gente fala o seu nome, o nome da sua cidade, o nome do seu comércio e também fala aqui sobre o seu plano, a gente bate um papo, tira suas dúvidas, tá bom? Que é esse o espaço que a gente tem para isso toda quinta-feira às 3h30 da tarde. Então, eu estou aqui hoje com o Alan Nielsen. Alan, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, Rodrigo? Muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo aqui para estar com a gente hoje. Tudo em ordem. A gente vai falar um pouquinho aqui, então, sobre essas questões aqui de celular hoje, né, Alan? Hoje a gente fala muito aqui para o pequeno comerciante e hoje a gente sabe que qualquer pessoa pode tirar uma foto boa do celular. Em teoria, sim. É só ela ter alguns cuidados com alguns procedimentos básicos, né? E entender que hoje um celular é uma câmera fotográfica em potencial. Então, ela teria que ter alguns cuidados básicos, assim, composição, escolher o que ela vai fotografar, se preocupar com a luz, para que ela vai querer usar aquela foto, obviamente para a internet, mas o que é uma foto de uma fachada, foto do seu produto, do seu comércio. Evitar fazer uma foto, de repente, tremida. Sim, né? são cuidados quase básicos e óbvios, assim, mas assim, se a gente tomar consciência deles, auxilia a pessoa para chegar numa foto bem feita que ela mesma pode fazer sem depender de terceiros ou situações muito elaboradas, Sim. né? Entendeu? E no caso, não precisa nem ser um celular muito avançado. Não, na verdade hoje você tem uma corrida tecnológica, cada 6 meses a gente está inundado por vários celulares cada vez mais modernos, com câmeras melhores, que inclusive filmam, enfim, fazem um montão de coisa que às vezes você nem usa tanto. Então o que a gente vai conversar hoje aqui são sobre princípios da fotografia que são aplicados ao celular. Ao celular. Né? E que uma pessoa assim, leiga, por exemplo, eu não sou fotógrafo, não sei, mas eu posso pegar um celular e de repente tirar a foto da minha loja, postar no meu Instagram, né? Claro. Inclusive, a gente conversava aqui hoje em dia tem pessoal fazendo filme, fazendo reportagem, fazendo clipe, curioso, né? porque você tem hoje pessoas que numa das pontas, né, elas fazem até filmes, clipes, longa-metragens, livros, utilizando basicamente um celular, claro, talvez de uma última geração que tem mais capacidade de recurso e memória, como você também tem amadores, né? Aliás, jovens, crianças que brincam
com o celular ou se propõe a desenvolver algum trabalho visual com os celulares. Então você tem uma grande gama de diferentes tipos de fotógrafos, né? E acho que no caso hoje, quando você me chamou para a gente conversar aqui, seria para justamente orientar e tirar algumas dúvidas sobre esse pequeno comerciante ou que tem o seu negócio e ele faz as suas fotos para redes sociais ou para divulgar no Instagram, no Google Maps, ou seja, que dicas ele pode receber aqui hoje para poder ter fotos mais nítidas, mais em foco, com uma luz melhor, enfim, acho que seria mais em cima disso, né? Perfeito, perfeito. E aí, a gente aqui, por exemplo, a gente fala para o pequeno comerciante e assim, tem vários ramos aí dentro dentro do comércio do nosso seguidor aqui, do Cliente Next. Existem diferentes, eu acredito que logicamente, até parece uma coisa óbvia, mas assim, existe para diferentes produtos, são diferentes fotos, existem cuidados diferentes com essas fotos, né? Exato, por exemplo, eu acho que a gente poderia separar 3 tipos assim, digamos assim, se a pessoa quer mostrar a fachada do imóvel dela, ou da loja, ou do comércio, ou a parte interna, se ela tem, por exemplo, um tipo de produto, uma linha de produtos que ela comercializa, e se ela presta algum serviço, seja na área de lazer ou de alimentação, em que tem as pessoas que trabalham na empresa dela preparando preparando a comida. Exato. Então, assim, acho que seriam esses 3 tipos de áreas principais, assim, né? E se preocupar, por exemplo, ela de repente vai tirar uma foto de uma comida, mostrar que aquela comida está suculenta. Então, no caso de comida, já que você pegou esse exemplo, às vezes tentar simplificar os fundos que ela usa, se preocupar muito com a luz, com o ângulo, com o preparo, né? Às vezes tentar deixar a aparência daquele prato, nem que seja de uma forma simples, agradável, pensar um pouco na composição, como é que ela vai colocar, se ela quer colocar os talheres, ou colocar um detalhe de um alimento que é digamos, dos ingredientes, ou um fundo para contrastar com essa foto. Na verdade, é tentar tornar aquela imagem final agradável dentro das limitações que ela tem e dos recursos que ela tem. Perfeito. No caso, aquela história que a gente come com os olhos, né? Sim, exatamente. Não, perfeito. Alan, tem aqui, eu queria só interromper um pouquinho, mandar um abraço aqui para o João Paulo Faria. Um abraço, João Paulo, muito obrigado por você estar acompanhando a gente aí. João Paulo, o Wellington Dias, a Nelce, o Paulo Henrique, um abraço para todos vocês, muito obrigado por estar acompanhando aqui o Papo de Balcão. Espero que o programa esteja auxiliando vocês e vocês podem também mandar seus comentários, suas dúvidas, se tiver, que a gente responde aqui na hora, tá bom? O Diego Vital, ele está perguntando, por exemplo, ele gostaria de informações sobre fotos com o celular com fundo escuro em ambientes escuros. É possível isso? Sim. Só que aí eu sugiro talvez ele ter alguma fonte de luz para fazer isso, né? Para criar talvez um contraluz, uma luz lateral, para justamente poder ter um fundo separado do elemento escuro que ele vai fotografar, por exemplo. Então ele precisaria ter uma fonte de luz ali para dar uma... Talvez. Para poder, se ele for fazer isso num lugar que não tenha luz natural, sim. Mas nesses casos, assim, como a premissa aqui é sempre simplificar, né, já que a gente está se dirigindo a pequenos comerciantes que eles mesmos vão fazer suas fotos e não exatamente contratar profissionais. É o lema da Nex, simplificar. Então o que acontece? Talvez primeira premissa, achar um lugar que tenha uma fonte de luz natural, né, que não dependa de eletricidade. E aí se ele quer, eu não sei exatamente o que ele vai fotografar, mas por exemplo, você tem um fundo escuro e em cima você vai fotografar um objeto escuro. Então, talvez às vezes trabalhar com um pequeno rebatedor, que pode ser uma cartolina, um pedaço de isopor. Se ele quiser, claro, incrementar, trabalhar com alguma fonte de luz, né, uma lâmpada, enfim, para ele poder ter um pouquinho mais de leitura dentro do que ele está se propondo a fazer, né? Perfeito. Ou seja, não sei se respondeu a pergunta, mas... né? Diego, respondeu aí? Qualquer coisa, continua conversando com a gente aí, a gente continua conversando com você. Tá legal? Espero que tenha te ajudado aí. Continuando aqui, Alan, olha só, a gente então estava falando sobre essas diferenças. Por exemplo, a gente aqui, a gente fala muito para o comerciante estar presente com o negócio dele como um local no Google Maps. Né? Para quem está ouvindo a gente já pode procurar a gente no canal do YouTube, que vai ter todos os programas do Papo de Balcão para trás, desde o primeiro. Tem muito programa que a gente fala sobre essa inclusão, tem um programa inclusive que a gente falou só sobre isso,
de como colocar o seu comércio no localizador, lá como um local do Google Maps, né? Então, a gente fala muito isso justamente com relação às fotos do comércio, para ele ter cuidado com essas fotos, porque na verdade lá até outra pessoa pode colocar a foto, qualquer um pode. Sim. Mas quais são essas preocupações? Por exemplo, uma fachada, se eu tenho uma fachada, qual é a preocupação? Depois a gente vai mais para Sim. frente, até dar uns exemplos Exato. mais ilustrativos, mas para a gente já pincelando, o que a pessoa tem que se preocupar com isso? De novo, partindo da premissa do simples e do básico, qual é a tua fachada, por exemplo? Você quer mostrar, digamos que é uma fachada de loja de rua. Então, assim, tem uma preocupação com mostrar a tua loja e principalmente não dos vizinhos. Algum horário do dia que você fotografa que não tenha, por exemplo, algum carro ou gente na frente que obstrua o teu ponto de vista. Deixar bem nítido essa imagem. Exato. Claro. Não, isso já, assim, partindo básico, da premissa, né? que é o básico. A pessoa vai enquadrar isso basicamente segurando com a mão, né? A gente não está nem sugerindo a pessoa pôr o celular num tripé, mas ela segurando com uma certa firmeza, enquadrando. E aí sempre assim, regras de proporção. Por exemplo, você vai mostrar uma loja que está na rua, tenta não mostrar tanto a rua, o asfalto e tanto o céu, e mais se concentrar na loja. Talvez centralizar a tua loja. Talvez se você quer criar um pouco, talvez fotografar numa diagonal para se tornar mais interessante. Aí os celulares, eles têm uma certa limitação assim em termos de lentes, que não são câmeras fotográficas. Mas existem aplicativos que você pode baixar e colocar, que você pode talvez usar lentes ou ter grandes angulares, enfim. Aí vai da pessoa pesquisar um pouco mais porque mergulhar um pouco mais nisso, entendeu? Você diz porque hoje deve ter muitos aplicativos aí que a Cara, pessoa são inúmeros, tem exatamente. muito, a pessoa se digitar lá no Google, ela vai achar um monte. Baixa e assim, existem muitos aplicativos não só para trabalhar a imagem depois que ela foi feita, mas antes também. Então, assim, mas aí que torna-se uma conversa até para outro momento, que é muito mais complexo isso, porque na verdade assim, a gente não está falando exatamente de fotografia, sim de uma fotografia de celular aplicada para algumas finalidades bem básicas e que resolvam assim, o objetivo que cada pessoa, comerciante tenha, né, para o seu negócio, né? Não, é muito interessante isso aí, Alan, porque assim, a gente fica pensando que às vezes pode ser algo muito complicado de se fazer. Mas eu não sei enquadrar, eu não sei filtrar, eu não sei dar zoom. Então, uma analogia que eu gosto de usar, assim, a fotografia hoje, ela é quase como uma segunda fase de alfabetização, só que uma alfabetização visual. Então, assim, quando as pessoas aprendem a escrever, a gente tem que colocar, digamos, escrever dentro de uma linha reta, com uma letra legível, seguindo algumas regras ortográficas, gramaticais, maiúsculas, acentos, assim, o básico. Com a fotografia hoje, como popularizou tanto com o celular, numa proporção, numa escala, seria a mesma coisa. São regras básicas. Você, por exemplo, segurar com uma certa firmeza a câmera, você escolher o que é o teu tema principal, digamos assim, você ter cuidados com a luz. Alguns celulares, na maioria deles, te dão algumas opções de regular exposição, luminosidade. Assim, acho que são pequenas regrinhas dessa gramática visual, que eu diria, entendeu? Né? E a pessoa hoje, ela tem ela fuçando no celular. Então, exatamente. O famoso Conhecer o equipamento. fuçômetro. Isso, tem pessoas que são mais interessadas, tem pessoas que têm mais desenvoltura com tecnologia, tem pessoas que ficam na superfície e estão satisfeitos com aquilo. Então, assim, hoje, se a pessoa quiser realmente se aprofundar mais, tem não só celulares de última geração, mas de vários tipos, eles são muito elaborados, né? Assim, em termos do que eles podem te oferecer para você conseguir aquela foto simples, bem feita, entendeu? Perfeito. Agora, aqui eu, por exemplo, eu vejo algumas coisas básicas no celular, e às vezes eu não sei muito bem até se você vai poder me falar isso com respeito do celular. Mas, por exemplo, assim, eu vejo, por exemplo, alguns celulares têm aqueles filtros que a gente utiliza. Isso aí, por exemplo, é recomendado para eu utilizar numa Olha, foto não existe comercial? uma regra, na verdade, não, porque às vezes ou a pessoa tem uma habilidade, ou ela quer, de repente, criar em cima da foto que ela fez, dentro, claro, do objetivo dela, como às vezes o negócio dela pede isso. Por exemplo, se é uma pessoa que tem um exemplo, sei lá, um restaurante, uma área de lazer, turismo, e quer colocar filtros que esquentem o ambiente ou que deixem aquele ambiente um pouco mais poético, mais lúdico. Então ela tem opções de poder
escolher filtros que melhorem aquela imagem. Só que sempre partindo da premissa assim, a imagem básica que foi gerada, ela precisa estar boa. Não tem filtro que vai corrigir uma foto mal tirada, seja com câmera fotográfica ou com telefone. E esse assim, filtro também tem que ter a ver com o comércio. Sim, às vezes, claro, não adianta enfeitar muito alguma coisa que, por exemplo, um catálogo de peças de ferramenta para caminhão, entendeu? Ou seja, você pode, claro, enfeitar, às vezes você tem o teu negócio sei lá, um bar, é um hotel, ou às vezes é uma loja para jovens que pede uma linguagem um pouco mais descontraída. Então, acho que tem que ter essas atenções também, porque aí entra também uma questão mais do perfil de quem é teu cliente, o teu consumidor, né? Mas sempre lembrando que são soluções, como eu te falei, não vou usar esse termo caseiras, mas são soluções que as pessoas faça você mesmo. Na linha do selfie hoje, que a pessoa tem lá o seu pequeno comércio, ela escolhe o que quer fazer e ela pode resolver ali mesmo, dentro das opções que ela tem, com os recursos que ela tem no telefone hoje. E são coisas principalmente para o dia a dia, né? Para o seu dia a dia ali, de repente, aquelas ferramentas do Instagram que a gente falou na semana passada, o History, né? Você filmar ali os seus produtos chegando, ou uma conversa com o fornecedor, o bastidor da sua loja, né? O boomerang, você fazer uma brincadeira ali com o funcionário, ou com o próprio cliente, né? Você pode filmar um cliente chegando ali, elogiando a sua loja na hora ali, chegando, olha, gravar um depoimento real ali, verdadeiro daquela pessoa. Sim, a gente está falando às vezes de foto, mas não esquecendo que às vezes você pode justamente filmar, fazer sequências, não só restringir a câmera do celular a fotos. A foto, né? E é claro, às vezes quando você tem, por exemplo, pessoas nas fotos, ou clientes, ou funcionários, ou tua equipe, você humaniza aquele teu trabalho, teu serviço. E acho que hoje, mais do que nunca, nas redes todas sociais, as opções que você tem de plataformas para divulgar a tua imagem, da tua empresa, ou do teu comércio, ou negócio, é interessante essa conexão que se cria, né? Ou seja... Exato. Isso mesmo que eu ia falar, que do mesmo jeito que a pessoa está acostumada a utilizar hoje essas ferramentas que a gente falou na semana passada, o History, o Boomerang, enfim, ela usando as fotos no dia a dia do celular, essas dicas aí que o Alan está dando, né? Como utilizar o celular no dia a dia para você justamente divulgar o seu comércio ali cotidianamente. Né? Nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Google Maps, no Google Meu Negócio. Né? E aí, por exemplo, aí, além do filtro, por exemplo, tem o Zoom. O Zoom em celular, por exemplo, também não tem segredo, acho que muito para usar, né? Não, é só você ter uma mão firme, né? Uma mão firme e saber o que você quer focar, né? Sim, né? É sempre saber o que você quer com aquela imagem. Né? Isso acho que, de novo, é outra premissa. Porque quanto mais claro for, por exemplo, eu quero tem uma empresa que faz canecas e eu quero eu mesmo fotografar as canecas com o celular, porque tem uma reciclagem grande. Então, por exemplo, eu tenho que, claro, achar uma proporção que eu vou fotografar a caneca, um fundo neutro para ela. Eu tenho, por exemplo, uma linha de 10 canecas, então eu vou fotografar as 10 canecas num padrão de fundo. Aí, por exemplo, você vai para uma área que é uma prestação de serviço. Um restaurante, então você tem lá o backstage, ou a cozinha, ou os funcionários, às vezes interagir com eles também, trazendo como é o passo a passo de como é feito o prato, ou as pessoas atendendo clientes. Isso tudo gera valor agregado, a maneira como você está utilizando a imagem dentro da tua empresa, não só restringindo ela a meramente uma foto estática, né? Que também acho que um lado da conversa é esse, e o outro talvez é justamente onde você pode agregar valor a explorar a imagem da tua empresa. Né? Sem dúvida. E eu percebo que o que o Alan está falando aqui, eu estou percebendo também que a preocupação com a ambientação. Quer dizer, tem uma preocupação aí de você ambientar... Então, quando a gente fala em fotografia, seja ele com celular ou com equipamento mais caro de câmeras profissionais hoje, você sempre acaba falando sobre estética, que de novo eu volto para aquele exemplo da gramática, né? Por exemplo, claro, nem todo mundo tem uma letra bonita, mas a gente se esforça para escrever de uma maneira assim que os outros compreendam. E com a fotografia é um paralelo igual. Se eu faço uma foto confusa, ou se eu faço uma foto que não é muito clara, não só do ponto de vista técnico, mas o que eu estou mostrando, se eu estou mostrando o computador, ou a caneca, ou nós dois aqui, são escolhas, né? Então acho que é interessante ficar claro isso antes da pessoa começar a fazer. E quanto mais claro for, mais vai ser orientador e vai nortear ela no sentido para que caminho ela produz as fotos com o telefone dela dentro do pequeno comércio, entendeu? Então, essa ambientalização aí, no caso, é cuidar dessa estética aí, cuidar dessa... Sim, são pequenos detalhes, deixar bonitinho ali, né? Deixar não tirar a foto de qualquer jeito, né? Sim, sem dúvida.
Bom, aqui é o seguinte, só parar aqui para mandar um abraço, queria mandar um abraço para Ana Maria Pereira, um abraço, Ana Maria, muito obrigado por estar aqui acompanhando a gente. O Luca também, o Luca Jerry, né? Luca Jerry, ele tá mandando aqui um abraço pra gente também, um abraço para você, Luca, muito obrigado. A Tatiana Almeida também, um abraço para você. Sofia, um abraço para você também. Obrigado vocês estarem acompanhando a gente, viu? Espero que o programa esteja também ajudando vocês aí. Alan, olha só, aqui para finalizar, bom, tem tantas outras ferramentas aí que a gente nem vai nomear aqui, como a gente disse, essa ideia do cara fuçar, conhecer o equipamento. Sim, isso aqui essa nossa uma conversa bastante por cima. Sim, é bem pincelada, mas talvez para justamente frisar que pequenos cuidados, assim, pequenas coisas, não são complexas, da pessoa se conscientizar a hora que ela resolve pegar o telefone dela e fotografar lá, seja a loja, seja, sei lá, o prato, seja lá o restaurante ou o produto dela, se ela tomar uns certos cuidados, ela vai ter um ganho na imagem e, consequentemente, assim, dentro de como ela vai mostrar a empresa dela, os produtos dela para os clientes em potencial e vice-versa. Perfeito. Entendeu? A nossa produção, eu acho que a nossa produção separou aí alguns exemplos do que não fazer ou de como melhorar, na verdade, né? As imagens, assim. Então, já que a gente está falando muito em fotos, por exemplo, em relação a fachadas, por exemplo, aqui é um caso em que fica um pouco confuso exatamente qual é primeiro o estabelecimento comercial a ser mostrado. Se digamos que for essa casa amarela aqui no meio, então talvez você não precise mostrar tanto o resto, você poderia talvez tentar ir fotografar mais de frente, mas repara que, por exemplo, num horário que não tem um carro na frente, de preferência quando a loja está aberta, ou seja, nunca fotografa uma loja fechada, nunca fotografa uma prateleira vazia. Às vezes muito sabe? Escuro também, né? Não necessariamente, né? Mas eu digo assim, é muito de você ter uma clareza do que você quer fotografar. Você quer fotografar, não ficar muita informação na foto. Exato, porque as fotos elas precisam ser... Hoje em dia ninguém tem tempo para olhar. Então aqui outro exemplo de uma fachada, claro, são fotos aleatórias escolhidas na internet, mas para essa função que você estava me explicando mais cedo. Então voltando à foto anterior, por exemplo, você vê que tem um carro na frente. Aquela foto do carro. Não, é uma anterior, desculpa. Uma depois, essa. Então aqui, por exemplo, aqui é um exemplo muito claro. Digamos que o teu comércio seja essa loja com os toldos laranjas. Então, assim, tem um carro ocupando uma boa parte do teu quadro na frente, você tem uma loja, um vizinho que não interessa você fotografar, tem pessoas passando na frente que talvez não seja da maneira como você quer. Enfim, pequenos cuidados de enquadramento, que não precisa ser nenhum gênio da fotografia para fazer isso. É só ter um pouquinho de atenção e um pouquinho de cuidado. É não sair da linha, fazer a letra e não sair da linha, não virar um garrancho. Essa foto, ela seria um garrancho, por exemplo. Né? E aí a gente segue alguns outros exemplos. Pode passar. Olha lá, daí tem mais um ali. Claro, que são fotos que, assim, claro, de perspectivas, não que sejam fotos erradas, mas às vezes você pode melhorar elas. Elas podem às estar vezes você anda um pouquinho mais para a direita, aí você tem uma perspectiva diferente. Aqui, por exemplo, uma foto num posto, que você... O que está sendo mostrado é o posto, então talvez a hora que escolheu fotografar, a luz não estava boa, é um comércio dentro do posto, mas qual comércio? Não está muito claro o que é, né? Nem o nome ali aparece direito. Exato. Aqui, por exemplo, um outro exemplo, assim, talvez você vai mostrar um estabelecimento alimentar, um restaurante, aí você fotografa a porta do banheiro. Ou seja, é uma informação que você pode descobrir quando você for lá. Não necessariamente você precisa enquadrar isso. Então, você tem alguns pequenos... Até agora a gente está vendo basicamente erros de composição e enquadramento. Porque realmente com o celular você precisa, diferentemente de uma câmera fotográfica que tem uma zoom e tem outros recursos, você precisa se afastar ou se aproximar ou usar um pouco a zoom da câmera. Mas são pequenos cuidados com o enquadramento. E às vezes um pouquinho até de atenção. Eu vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com isso, propriamente assim, com o comércio, mas que a gente pode fazer uma analogia. Um conhecido meu muito próximo, não fui eu, tá? Não fui eu, mas é um conhecido bem próximo, que foi tirar uma foto de uma paisagem bonita na praia e não viu que tinha um carrinho de
de mão ou de construção ali. Quer dizer, não que tenha ficado feio, mas poderia não ter aquele carrinho ali. Quer dizer, basta alguns detalhes, né? Eu acho que hoje em dia, assim, você tem, por obrigação, com toda a tecnologia que você tem hoje, desde esses telefones, uma obrigação de fazer uma foto esteticamente um pouco mais limpa, mais agradável. Porque, assim, hoje em dia a gente vê tantas imagens que pecam talvez por esses erros crassos assim de composição, de escolha de assunto. Por exemplo, tem uma outra que a gente poderia voltar aqui, que eu queria mostrar, que é logo depois, que é de uma prateleira, por exemplo. Assim, aqui é um exemplo, assim, claro, essa foto ela poderia ser facilmente corrigida, ela está numa diagonal, a prateleira está vazia, está escuro. Então, claro, são, de novo, imagens aleatórias só para a gente ilustrar um exemplo. Então, se você tem, por exemplo, esse tipo de negócio, são dicas básicas, aproximar da prateleira cheia, ter uma luz um pouco mais agradável, corrigir o teu eixo, o teu plano. Aqui é um outro exemplo de foto de produtos, por exemplo, você está querendo mostrar esses ways, então o que acontece? Fecha o teu quadro, fecha no assunto, entendeu? Mais uma aqui do mesmo stand, né? Mas enfim, são várias. Esse assunto ele poderia se estender muito, mas são várias dicas simples que as pessoas podem se atentar mais para conseguir isso, né? Essa, por exemplo, aí dessa loja aí, parece que está tudo muito. Por exemplo, você está vendendo o quê? O teto e as luminárias ou você está vendendo o espaço? Agora não está claro as escolhas. Mas você vê, são muitos erros, às vezes, simples de corrigir. Na verdade, um pouquinho mais de atenção só e de clareza no que você quer escolher e como fotografar isso para o teu próprio negócio, né? Perfeito, perfeito. Tá vendo, amigo comerciante? É simples, né? Não é difícil para você fazer a propaganda do seu comércio hoje no dia a dia, tá aí na sua mão. Logicamente, imagino eu que para um trabalho mais complexo, mais elaborado, por exemplo, se você for fazer um catálogo publicitário, se você for fazer um evento mais assim, lá, promocional para sair em revista ou algo assim, acredito eu, lógico, que talvez seja interessante você contratar Não, sim, outra história. Mas é esse do dia a dia que ele está falando, aí é você tirar para colocar nas redes sociais, é você mesmo fazer a sua foto com uma boa qualidade, né? Olha, tem mais uma pergunta do Diego Vital, que ele está perguntando se existe técnica de foco para celulares. Então, partindo de novo da premissa que você vai pegar um telefone com o recurso que ele tem, você não baixou nenhum aplicativo, nenhum acessório. Então, basicamente, o foco, como é que funciona na maioria das câmeras? Você enquadra e aí você aperta, talvez tenha um sensor no centro, e aí, claro, é visual o foco, você vê que ela está em foco. E, de novo, segurar ela com uma certa firmeza, né? E, claro, não tremer, não tentar tirar ela do eixo, né? E, claro, a gente poderia aprofundar muito sobre a fotografia em si, sobre os princípios da fotografia. Mas eu vou convidar você, né, para voltar, vou deixar o convite ao vivo. Aqui acho que é só uma abordagem mais para as pessoas terem um pouco mais de cuidado com alguns cuidados, assim, entendeu? Né? Mas a gente já conversou aqui nos bastidores, por isso que eu estou fazendo esse convite ao vivo, não estou jogando ninguém na fogueira aqui não, mas o Alan, a gente já combinou que depois, uma segunda ocasião, ele vai voltar para a gente falar mais especificamente mesmo, de cada ponto, quase como um tutorial mesmo, então, né, específico, sim, né? E só reforçando o que você está dizendo, assim, todas essas funções assim que a gente está conversando hoje são para a internet, para redes sociais, são para o que a gente chama de fotos instantâneas ou de uma fácil elaboração. Claro que quando a pessoa vai elaborar um trabalho mais complexo, que vai exigir uma impressão, vai exigir um planejamento, um investimento maior, eu sempre recomendo procurar um profissional de fotografia. Né? Ou seja, aqui a gente tem essa questão de novo, todo mundo sabe escrever, mas são poucos que são escritores ou se desenvolvem nesse sentido. Então, com a fotografia é a mesma coisa. Mas para esses casos assim que a gente vê muito na internet, até porque hoje você tem, de novo, uma segunda onda de alfabetização visual, as pessoas estão aprendendo a enxergar, a olhar, e isso é muito positivo a médio e longo prazo, porque as pessoas vão ter mais sensibilidade em geral para essa questão que até então elas não atentavam, porque a tecnologia permite isso hoje, né? Mas para essa finalidade específica aqui de comercial, internet, acho que a dica seria ter um pouco mais de atenção e cuidado com as fotos que fazem, né? Perfeito. Alan, nosso tempo é curto, a gente está chegando no finalzinho de mais um Papo de Balcão.
Eu queria agradecer muito a tua presença. Prazer aqui. Eu sei que é rápido, eu sei que você... aqui a gente é um bate-papo assim, Sim. mas a gente volta, como eu disse, na segunda ocasião para a gente falar um pouquinho mais. Mas foi muito esclarecedor já para essas questões básicas mesmo que a gente precisa, porque a gente que não tem esse conhecimento técnico da fotografia, é legal sempre ter umas dicas de um especialista aí para a gente poder mexer. Muito obrigado. Perfeito. Viu? Um prazer e a gente se fala em breve. Você fala. Eu queria agradecer também mais uma vez a você que acompanha a gente. Lembrando que a partir de amanhã, sexta-feira, a partir das 2 da tarde, esse programa já está no YouTube. Você pode, vai lá, conhece o nosso canal da Nex. Se você não se inscreveu, se inscreve lá, porque tem todos os papos de balcão e tem outros vídeos interessantes lá. E então, vê a gente também, segue no Instagram também, para você começar a ver que já agora tem o canal, o Edson Macari está ali no Instagram com a gente, cuidando do nosso Instagram de uma maneira excelente, o pessoal da produção aqui, Carol do Nex, né? Segue lá o Instagram, que você pode ser até um bom exemplo também para você seguir como fazer no seu comércio, tá bom? E siga as dicas do Alan. Tem aqui para terminar, desculpa, já ia até me esquecendo aqui, tem 3 links que a gente ficou de passar para a gente encerrar aqui, que você pode estar depois olhando lá no blog do programa Nex, tá bom? Sobre o assunto sobre esse assunto do Instagram, que é como colocar no Instagram, não é esse link? Como consultar clientes, como conquistar clientes no Instagram. Eu acho que no final o link que eu passei lá pro Agnaldo foi o outro, mas a gente deixa o link amigo nos comentários, tá? Então vocês olhem aí nos comentários que a gente coloca, depois a gente coloca aí o link para você seguir o texto do blog sobre como você atrair os seus clientes pelo Instagram, tá bom? É isso. Semana que vem a gente está de volta aqui às 3h30, no mesmo horário aqui, para a gente bater esse papo. Espero que o programa esteja ajudando vocês. Muito obrigado por acompanhar. Queria agradecer ao Agnaldo Júnior aqui na técnica, ao André Comaru, Carol do Nex, Edson Macari, Alan Nilson, mais uma vez, muito obrigado. Tudo certo, tudo Nex. Até semana que vem. Tchau, tchau.